Vamos para cima. É você, Fabiano. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia aí, pessoal. Nascimento, Lauré e o Alex são os que eu conheço pessoalmente. E também estava aí o Sandro, né? Acho que ele precisou dar uma saída. Mas o restante aí, mesmo no virtual aí, prazer estar com vocês. Tá bom? Bom, eu quero então, como fui chamado aqui a contar o meu testemunho e depois uma breve palavra, eu quero já começar contando como diz o texto bíblico, né, os acontecimentos dos últimos dias. Então, eu quero começar contando os acontecimentos, né, aquilo que tem acontecido na minha vida. Então, eu tenho um amigo meu que ele diz o seguinte, que não importa o tanto de conhecimento que nós tenhamos, o que vale mesmo são as experiências significativas que nós temos na nossa vida. É isso que conta no final, né? Então, eu quero, assim, essa doença, a Covid que nós estamos enfrentando, nós, desde o começo aqui na minha casa, a gente sempre tomou todos os cuidados possíveis. Fechamos a igreja por várias vezes, sempre tivemos todos os cuidados. E a gente até hoje não sabe como fomos infectados. Eu, a minha esposa e meu filho. Porque na semana nós fomos apenas ao mercado, mas tomando todos os cuidados possíveis. Mas, enfim, eu acredito que foi um tempo onde Deus nos ensinou profundamente. Então, eu fui infectado, fiquei uma semana em casa. Depois de uma semana, o nível de oxigênio no meu sangue caiu de 90, né, que é o mínimo que ele estava, para 85. E nisso eu fui para o hospital. E assim, eu nunca tinha usado assim o sistema público, assim, olha, fui muito bem atendido, pelo menos aqui na cidade, depois no hospital que eu fui levado. Enfim, passei uma noite ali, pensei que eu estava bem, me encaminharam para um hospital aqui, que é um hospital de referência chamado Hospital do Rossio. Cheguei lá e você sempre pensa, mesmo você estando indo para o hospital, você pensa, não, isso não vai acontecer comigo, né? Eu estou bem. Aí chegou uma pessoa lá com um biotipo físico, assim, gordo. Só quero contar aqui para vocês irem entendendo o nível da mentalidade da gente. Ele chegou lá e tal, e eu estava ali na triagem, esperando a tomografia. E quando os enfermeiros me levam para a tomografia, eles falam assim, olha, aquele sujeito lá, ele já teve aqui, não sei o quê, então ele vai para UTI no nível 7. Eu não sei o que era nível 7 que eles falaram, mas eu fiquei ali apreensivo, né? Falei, puxa, esse cara não vai aguentar, então, né? Pois bem, aí fui fazer a tomografia, me levaram para o quarto, no outro dia de manhã, o médico veio e me disse, olha, você está com o teu pulmão 70% comprometido e você vai ter que ir para a UTI. E eu lembro que a frase que eu disse para ele foi a seguinte, por favor, não me permita entubar. Isso eu pedi para ele. Porque a gente tem medo, né? Enfim. Mas, nesse meio tempo, gente, Deus foi trabalhando de uma maneira tão preciosa, e eu quero fazer um agradecimento público aqui para vocês pela vida do Nascimento. Por tudo que ele fez pela minha casa, pela minha vida. Enquanto eu estava no hospital, ele era uma ponte, e vocês vão entender o porquê desse agradecimento. Nós tínhamos... eu faço um trabalho nas redes sociais para profissionais liberais, né? E nesse contexto, eu atendo uma médica de Maringá. Mas a gente não tinha vínculo nenhum, assim, sabe? E essa médica, ela foi incomodada quando eu estava na UTI, no hospital ainda. Ela foi muito incomodada
E ela começou a fazer ligações, enfim, descobrir onde eu estava, é amiga particular do Nascimento também, né? E ela disse assim, e ela ligou ali para o hospital, conseguiu falar com o infectologista responsável, ela disse assim, olha, tem uma medicação que a gente está usando no protocolo aqui em Maringá. Se o Fabiano estiver apto ainda e vocês tiverem, você pode aplicar nele e eu me comprometo com o pagamento. Foi isso que ela disse. Agora, o valor dessa medicação, R$ 12.000, para vocês entenderem. E eu não tinha esse recurso, né? Claro, de repente os amigos fazendo uma vaquinha, não sei, mas enfim. E ela foi muito assim usada por Deus. E a partir disso eu tomei essa medicação. O que essa medicação faz? Ela seca a tua infecção, endurece para depois o teu pulmão começar a trabalhar novamente, tá? Agora, eu sei que todos vocês aqui são espirituais, acho que são todos cristãos, né? Eu quero contar uma experiência nesse meio tempo espiritual que eu tive. Na noite que eu recebi esse comunicado, que na noite anterior que eu iria para a UTI, e antes de eu tomar essa medicação, antes de ir para a UTI, eu tive uma visão no quarto. Eu estava muito mal, estava assim, com o corpo gelado, muito mal, muito mal. O Sandro, que já passou por isso aqui, ele pode dizer que, confirmar isso. Quando você respira, dói, cara, é incrível, é uma coisa horrível de se viver. Eu tive uma visão que dois seres entraram no meu quarto à noite. Eu estava muito mal. E o primeiro, eu vi toda a silhueta dele, a fisionomia, consegui enxergar. O segundo, não. O segundo, a única coisa que eu enxerguei foi assim, uma bandejinha que ele tinha nas suas mãos e uma medicação. E essa medicação ele me deu e eu tomei. E nesse momento eu tive assim um refrigério, sabe? Eu tive uma... Não sei se é refrigério a palavra certa, mas meu corpo esquentou, enfim, eu consegui dormir. E depois, falando com essa médica, ela dizia assim, ela me disse o seguinte, olha, enquanto você estava lá, eu estava orando aqui para que Deus mandasse uma equipe espiritual para cuidar de você. Porque nos meus procedimentos eu sempre peço para Deus mandar uma equipe espiritual para estar cuidando. Aí tomei a medicação, fui para a UTI, cheguei lá com o nível do oxigênio no máximo em 15. E enfim, aquele rapaz obeso que eu falei que eu vi no começo, ele estava no UTI também, só que ele saiu antes que eu. Você entendeu? Porque a gente fica pensando, não, isso nunca vai acontecer comigo. Para a gente não perder a piada, né, e te dar um respiro, você quando entrou falou, esse gordinho não sai. E ele quando entrou falou assim, eu encontro esse magrelo ainda. Que bom, né? Mas enfim, e aí ele saiu, tá? E eu fiquei ali 5 dias, mas veja bem, a primeira pessoa que eu encontro na UTI, que vem me receber, e aí é para quebrar os nossos... eu já estou nesse processo de quebrando os meus paradigmas, os meus tabus. A primeira pessoa que eu encontro na UTI é um enfermeiro espírita. E ele chega para mim e diz assim, bate em mim assim, fala, amigo, fica tranquilo que você não vai morrer, tá bom? O meu mentor aqui espiritual já me disse que você não vai morrer. E aí eu falei, que glória a Deus, então. Enfim. Ô, Fabiano, Fabiano, cheque, dinheiro e mensagem boa a gente recebe de tudo que é lado. Pois é, né? Desse jeito. E aí, gente, foi uma experiência, assim, zerar a vida. É isso que eu posso dizer para vocês. Você zera a tua vida, você começa a dar valor àquilo que você não dava valor.
E nesses 7 dias foram dias de muito aprendizado, onde nos primeiros dias você não tem força para nada, enfim, a única coisa que você faz é se ancorar na palavra e recitar infinitamente o texto que diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, né? Mal algum temeria, enfim, e você fica ali nessa ansiedade e chegando mais perto de Deus. Essa é a realidade, o que aconteceu comigo. E eu quero aproveitar aqui e trazer uma reflexão sobre isso, né? Nessa semana eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, na segunda-feira, perguntando uma frase bem conhecida de internet, perguntando assim, se toda segunda fosse uma segunda chance para você, você daria mais importância? E aí 100% das pessoas responderam sim. Todas elas responderam, 100% das que responderam sim. Então é esse fato que a gente está sempre esperando coisas importantes passarem pela nossa vida e nós esquecemos do tempo que se chama hoje, do tempo que se chama agora. E muitos de nós temos que passar por experiências, assim como eu passei, para voltar a dar significado às coisas realmente importantes da vida e pequenas da vida que você está vivendo no dia a dia e não percebe. Por quê? Eu acho que todos aqui são, além de pastores, são empreendedores, né? E o que acontece? A gente acaba assumindo muita coisa, às vezes, porque você quer trazer um conforto melhor para tua casa, para tua família, e você acaba sendo consumido pelas demandas do teu dia a dia. E tem um poema de Mário Quintana que ele diz o seguinte, ó: a vida são os deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então, essa questão que a gente vai absorvendo coisas e o nosso tempo, que é tão precioso, vai passando. 2 coisas, então, que foram assim, o tempo e o ar que respiramos, que a gente nunca dá atenção, mas quando você não tem, que falta faz. Que falta faz o ar que nós não damos atenção e nem observamos as coisas pequenas. Então, a palavra que eu quero deixar hoje é assim, as coisas pequenas que estão ao nosso redor, e para vivermos o hoje, né? Vivermos o hoje com intensidade. O texto bíblico vai dizer o seguinte, ó, eu quero trazer uma palavra até um pouquinho pesada para nós. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, cara, às vezes a gente vai planejar coisas, mas se a gente não viveu o hoje, o agora, como o Nascimento fala, eu gosto muito dessa teologia do chão da vida, do dia a dia. Não adianta a gente buscar misticismo, a gente buscar coisas, sabe, não aplicar tudo isso que a gente aprende hoje, no agora. No você sair daqui para o teu trabalho, o que a gente vai fazer? Qual vai ser o nosso relacionamento com a pessoa que está ali do nosso lado? A gente vai aplicar o cristianismo, o evangelho, vai aplicar o amor de Jesus, ou o que a gente vai fazer? Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, é essa reflexão.
não esperar ter algo que zere a nossa vida, assim como aconteceu comigo, para recomeçar. Mas eu acho que a experiência dos outros a gente pode usar como um aprendizado. E claro que é muita pretensão falar sobre a minha experiência para vocês, tem pessoas muito mais experientes aqui, mas essa experiência que eu tive especificamente nisso, de ter que esperar ter algo drástico na vida para recomeçar e dar valor àquilo que realmente importa. E começar a abrir mão, como eu tenho feito de trabalhos, algumas coisas eu não tenho pego mais, para focar naquilo que Deus me chamou a fazer, que é o meu ministério. Então, e eu sei que Deus vai me sustentar. E olha só, gente, eu quero trazer aqui um testemunho agora de como Deus tem cuidado da minha casa, da minha família, nesses últimos dias. Coisas que estavam presas, coisas que não iam, negócios que estavam, sabe, eu tinha um carro, não conseguia vender, eu tinha uma chácara, não conseguia vender, eu precisava trocar de carro, e aconteceu assim, tudo quase que da noite para o dia. Uma coisa acontecendo em cima da outra. Sabe, tudo cuidado de Deus. De repente chega alguém e te dá uma oferta, de repente chega alguém e te dá um celular, de repente chega alguém e fala, eu tenho uma casa na praia, vai lá descansar. Sabe, cuidados assim mínimos que a gente tem visto. E tem sido até, eu brinco assim, tem sido constrangedor aquilo que Deus tem feito. Tanto amor, tanto cuidado, e tem usado pessoas, assim como usou o Nascimento. Obrigado, Nascimento, você foi uma pessoa primordial junto com a doutora Aline, além de outros amigos que oraram, como o Lauré, como o Aquiles e a sua esposa Marca, que deram todo o suporte aqui para a Luciane também. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês e espero que eu tenha contribuído em algo para vocês e que a gente possa pensar nisso, que a vida ela passa muito rápido. Como diz o poema do Mário, quando você vê, já se passaram anos e agora a gente já é reprovado. Deus abençoe. Amém. Antes de você sair, né? Eu quero que você faça uma oração abençoando aí as nossas vidas, como é o nosso padrão. E você estava falando aí no finalzinho, e eu recordei e busquei aqui aquela palavra de Mateus 6:26. Como a gente está na verve do poema aqui, né? Está escrito assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? De novo, não estava previsto. Homens de pequena fé. Fabiano, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua mensagem. E, por favor, faz uma oração para a gente e depois a gente vai abrir para perguntas dos nossos amigos. Amém. Só lembrando aqui que a medicação que eu disse que é cara, né? Bem por fim, a médica também não pagou. Então foi assim, foi mais um milagre aí que depois alguém lá do hospital se condoeu e disse não precisa. E Deus foi completo assim no milagre.
tá? Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo com os meus amigos, quero te agradecer por esse tempo, por esse espaço, Deus, onde periodicamente a gente afia, Pai, um ao outro, Senhor. E temos trocado as nossas experiências, as nossas jornadas, o nosso caminhar, Pai. Temos um ao outro, Pai, feito com que a gente cresça, Senhor Jesus, essa nossa experiência, Deus. E obrigado por nos conectar com pessoas especiais. E, Deus, eu peço também que o Senhor nos dê um dia abençoado, uma quarta-feira rica de bênçãos, Deus, e que possamos entender, Pai, essa palavra que foi ministrada aqui, o texto bíblico que o Nascimento disse também, Pai, que se alguém estiver, Pai, nessa ansiedade do dia, nessa ansiedade, Pai, de não saber como agir, como fazer, dê calma a essa pessoa, dê calma, Senhor Jesus, e que ele possa entender o teu cuidado para com a vida dele. Assim oramos e agradecemos, Pai. Obrigado.